Namorei por 6 anos e quando decidi terminar o relacionamento, ele mandou eu fazer uma lista, prós e contras e por que nós íamos terminar. Deu uma lista imensa. E ela vai contar o relacionamento dela pra gente, o que aconteceu pra ela montar uma lista tão extensa de defeitos ou de coisas que na verdade não estavam dando certo no relacionamento e vai contar o relacionamento. Então vamos ver, gente, o que aconteceu pra lista dela ficar tão extensa na hora de um término. Vamos ver aqui o que aconteceu, porque o vídeo dela viralizou, dessa influenciadora, que a gente já fez um vídeo aqui sobre ela. Vamos ver o que aconteceu para a lista dela ficar tão grande. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, vídeo de relacionamento. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dá uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Também não esqueçam de ir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto pra vocês todos os dias. É stories, vídeo, foto, resumos aqui do canal. Então vai lá, me segue pra acompanhar. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente, essa daqui é a Cacau_Bennett. Eu já fiz um vídeo aqui sobre ela. Quem quiser seguir, eu vou deixar o arroba dela aqui na descrição. Então bora lá, ela namorou por 6 anos. Vamos ver aqui a história desse relacionamento. Eu namorei com um cara por 6 anos e quando eu falei pra ele que o relacionamento não tava legal, ele falou pra eu fazer uma lista de prós e contra. E essa é a lista de contra. E aí foi por isso que eu terminei e eu vou trazer pra vocês tintim por tintim. Primeiro que a gente não odeia ele, tá? A gente não odeia. Vamos colocar o nome dele de André. E eu vou contar. Esse vai ser o começo de tudo, pra vocês pegarem uma introdução, porque os próximos vídeos do perfil vai ser eu falando tudo que rolou. Eu acho, vai depender da interação desse primeiro vídeo. Eu conheci o André no trabalho, eu trabalhava em um lugar que esse lugar me transferiu pro lugar que o André trabalhava. O André era tipo segurança. E a primeira interação nossa foi porque eu pintei o cabelo, eu era morena e apareci com o cabelo mais vinho. E ele falou, nossa, pintou o cabelo, ficou linda. Sendo que ninguém tinha reparado. E era uma coisa 100% reparável, mas ninguém notou. Ele notou e eu já fiquei assim... Nossa, mano, eu já fiquei... Nossa, ele é gato, reparou em mim. Uau, uau. Tempo depois, ele ficou doente. Eu não sabia o nome dele até então, tá? Sempre ficava na cozinha esperando ele aparecer, porque ele chegava no horário diferente do meu. Então, quando dava mais ou menos... Ele chegava às 6 horas. Quando dava 5 horas, 5 e meia... 5 e meia. Eu ia pra cozinha e ficava lá meio que lendo, ou ia comer alguma coisa pra ver ele, mas eu não sabia o nome dele. Aí quando eu descobri o nome dele, eu procurei no Instagram, só que só tinha uma única foto. Aí eu segui pra ele seguir, mas, infelizmente, brincadeira, mas foi tempo suficiente de ele ver que eu consegui ele. E aí ele começou a me seguir, e aí a gente começou a conversar. E aí a gente marcou pra sair logo depois. Os detalhes importantes. O André era a pessoa mais fácil de amar. Sabe aquele cara que você tem muita sorte se você dá de cara com ele? Ele era doce, ele era provedor, ele era muito engraçado. E se eu quisesse ficar 3 horas contando a mesma história, ele ia me ouvir. Enfim, então vamos pra primeira coisa ruim que eu anotei aqui. Eu tinha que comprar comida escondido, iFood, e também tinha que comprar roupa escondido depois de um tempo de relacionamento. Agora a gente vai pro segundo vídeo. Não, lembrando, ela até fez um adendo muito interessante. Nós não odiamos ele, ou seja, calma aí também. Não vai ser aquela história terrível que, cara, um vilão. Mas ela não quis seguir com o relacionamento. Nem sempre, gente. É um vilão da história narcisista, vai terminar no Jornal Nacional. Nem sempre. Às vezes o relacionamento só não deu certo. Aí ela vai lá, o cara é provedor, o cara é legal e do nada eu não posso comer um iFood. O que aconteceu? Então vamos seguir. Eu estou curiosa. Porque não faz sentido. Ele é super legal, provedor, bacana, mente aberta e eu não posso comer iFood. Eu namorei com um cara por 6 anos e quando eu falei pra ele que eu não tava mais feliz no relacionamento, ele me orientou a fazer uma lista de prós e contra, e essa é a lista do contra, e eu vou contar tudo pra vocês, tintim por tintim. Eu tô fazendo, tipo, uma saga explicando tudo o que rolou. Então, o primeiro vídeo foi como a gente se conheceu. A gente se conheceu porque a gente trabalhava no mesmo lugar, e agora vem mais detalhes do relacionamento, / itens da lista. Vou começar com 3 itens da lista. Primeiro, eu já falei pra vocês que ele me proibia de comprar comida. Eu só podia comer iFood quando a gente tava junto, eu não podia gastar dinheiro à toa. Ele meio que controlava o meu dinheiro. Então, sempre que eu aparecia com uma roupa nova, eu falava pra ele que eu já tinha no armário, e quando eu comia comida, eu nem postava nenhum story nem nada. O André não bebia, não fumava, não saía, não tinha muitos amigos, mas ele tinha muitas amigas. Ele ia na casa dessas amigas, mesmo ela namorando, tá? Pra mim já é errado ir na casa de uma amiga enquanto ela namora sem um namorado. E ele tinha uma amiga, que o nome era Amanda, que ele contava tudo que acontecia no nosso relacionamento, e ela dava a opinião dela. Ela opinava em tudo. Agora, o terceiro item, eu fazia faculdade de Direito, e sempre que eu falava pra ele que eu não tava mais gostando, não é que eu não tava mais gostando do curso, tava pesado no meu bolso, que eu pagava quase 3 mil de mensalidade, parecia que se eu parasse a faculdade ele ia terminar comigo. Ele ficava sempre dando umas indiretas. Agora, vamos sobre alguns detalhes do relacionamento, tá? A gente começou a namorar depois de um mês ficando, e nesse um mês, guarda essa informação, a gente já tinha nome pra filha, que eu não vou falar aqui, porque eu acho que ainda vai ser o nome da minha filha se eu tiver um dia, porque é o nome que eu tinha escolhido e ele achou legal. Então, em um mês de ficando, a gente já namorava, começou a namorar. E a gente fazia muita coisa como ir a bosques, fazer piquenique, a gente passava muito tempo no ar livre, observando a estrela, pôr do sol, essas coisas que eu amava fazer. Ele era aquele tipo de cara que se eu comentasse com ele, ai, meu secador pifou, na próxima semana que eu ia visitar ele, ele tinha comprado um secador de cabelo pra mim.
Ele me pediu um namoro com uma carta linda. Eu posso trazer a carta pra vocês, acho que é muita expansão, né? Mas assim, ele me pediu um namoro com uma carta. Ele me levou no Outback e tal. Foi uma experiência muito legal, assim, de ser pedido em namoro. E meio público, sabe? Então essas são as informações do relacionamento até então. E eu venho com updates se tiver interação nesse vídeo. Eu perdi as duas primeiras. Então, na primeira, na verdade, a questão do iFood ou das roupas é porque dá pra perceber claramente que ele é aquele tipo de cara que economiza, que controla finanças, que dentro da casa, quando ele se casar, ele vai controlar as finanças da casa, entendeu? Eu que controlo as contas aqui de casa. Porém, é o Renan que me controla, porque eu dou uma extrapolada. Esses dias me convenceram a comprar um óculos de 1.000 e poucos. Tem que me ajudar, senão eu me perco no personagem também, né? E o que acontece? Então, existe sim a pessoa dentro da casa que cobra o outro de, cara, não podemos gastar dinheiro à toa. A gente tem planos, a gente vai ter que viajar, é por esse caminho que eu tô indo, porque ela disse que não odiamos ele, não odiamos o André, que não é André o nome dele de verdade. Ela disse que nós não odiamos, então eu tô indo por esse caminho. Esse caminho é o mais leve, esse caminho é o mais tranquilo, que é o caminho de ele não gostava que gastasse à toa. Por quê? Porque é bom economizar, porque é bom ter dinheiro na conta. Vamos cozinhar a nossa própria comida, é bem melhor. Quando a gente se encontrar, a gente compra, mas não precisa ficar gastando com isso, evita, guarda dinheiro. Entendeu? Então é por esse caminho que eu tô indo. Gente, quando você casa, não faz muito sentido essa economia quando namora. Namoro é meio esquisito, né? Você acabou de começar a namorar com a pessoa e tá falando pra ela que ela pode comprar o que ela não pode. É meio esquisito. Mas quando você casa, isso faz muito sentido. Quando você casa, olha, eu vou te contar, viu? Vou te contar, precisa ter economia. Agora vocês dois vivem juntos, tem contas pra pagar. Então esse papo de não gaste dinheiro à toa faz total sentido quando é casamento. Agora quando é namoro fica um pouco esquisito. Não sei, me conta aqui o que vocês acham. Aí o segundo, ele não tem muitos amigos, não é de sair pra beber, não é de sair pra balada, pra festa, essas coisas, mas tem muita amiga. Ah, depende, gente, dessa relação com as amigas. Depende, porque assim, cara, eu vejo tanta mulher reclamando que o cara fica saindo pra jogar bola, volta só na madrugada, ele quer ir pro bar pra beber com os amigos, é amiguinho pra cá, amiguinho pra lá. Muita mulher se queixa disso. Tem que ficar com o filho sozinha em casa porque o cara saiu pra beber. Tem que ficar sozinha em casa porque o cara saiu pra jogar bola. E assim, quase que todo dia. Não é uma vez ou outra, ou uma vez na semana, é quase todo dia. E eu vejo muita mulher se queixando disso. Então, eu analisaria qual relação ele tem com as amigas. Porque, cara, ele é um cara tranquilo, pelo que eu entendi. Não quer ficar saindo pra gandar e essas coisas. Bom, interessante, hein? Interessante. Agora, qual é a relação com as amigas? Porque qual é o problema de amiga, gente? É que às vezes rola um clima, entendeu? Às vezes são amigas que gostam dele, às vezes tem amiga que tá apaixonada por ele. Às vezes tem amiga que vai, tipo, como gosta dele, aí começa a criar birrinha contra você, tem ciúminho da amizade. Nem sempre gosta, mas tem ciúminho. Aí gostava da ex deles, negócio bem infantil, sabe? Então, depende da relação com a amiga. Terminei um relacionamento de 6 anos, porque quando fui falar pro cara que eu não tava tão contente, era pra gente ajeitar, né? Ele falou, faz uma lista de prós e contras, e a lista de contras tem 957 itens. Eu sinto que vocês querem as coisas pesadas da lista. Eu estava construindo um negócio, vocês não têm paciência? Vamos então com as coisas pesadas da lista. Lembrando que se você não assistiu esse vídeo ainda, já tá na parte 3, eu contei como a gente se conheceu. Eu dei uma boa introdução, tá? Então agora eu vou vir com a lista. Lembra que no primeiro vídeo eu falei que a gente tinha nomes pra filha que a gente ia ter? Porque era o nosso sonho ser mamães e papais. E passou um tempo de relacionamento, a gente tava morando junto. Gente, tá vendo? Não vai faltar informações, mas a gente chegou a morar junto, tá? E aí chegou um certo dia que a gente tava voltando da academia em cima de uma moto, ele me falou assim, marquei uma consulta. Aí eu falei, consulta? De quê? Aí ele falou, vou fazer uma vasectomia, porque eu não quero mais ter filhos. E foi assim que eu descobri que ele não queria ter filhos. Eu lembro de não ter respondido, me fiz de surda. Chegando em casa, eu tentei entender melhor o que tava rolando, por que ele não queria mais ter filhos e como assim do nada. E ele falou que simplesmente não queria mais, porque o mundo era muito louco. Eu tinha uma melhor amiga que eu nunca conheci, que ele sempre contava tudo que acontecia na nossa vida. E quando a gente terminou, a gente passou um período separado e depois a gente voltou. Quando a gente terminou, gente, na primeira semana esse cara foi acampar com a menina, no lugar que a gente sempre ia acampar. Foi transar com ela na nossa barraca, assim. Ele não frequentava a minha casa, ele não sei quantas vezes ele chegou a vir na minha casa no primeiro ano, depois ele nunca mais veio. E ele falou que eu não poderia convidar algumas pessoas da minha família quando a gente casasse. E eu falei, como eu vou explicar pra minha mãe, como que eu vou explicar pra essas pessoas que elas não vão pro casamento? E ele falou que não abriria sessão. E nem me visitar, nunca poderia me visitar. Lembra que eu arrumei um emprego pra ele? Ele começou a fazer amizade com uma mulher desse emprego que era superior dele, e eles viraram melhores amigos, conversavam dia e noite. E às vezes eu ia pra casa dele, ele tava conversando com ela. Chegou uma certa noite que eu falei, mano, mas a vagabunda da fulana não é casada? Porque até onde eu sabia ela era. Aí ele falou, não, ela é divorciada. Fora que ele tinha alguns gostos incomuns, Ele gostava de moto, ela também. Então ele sempre me questionava, tipo, nossa, acabou minha luz. Sempre falava assim, nossa, mas se você gostasse de moto que nem a vagabunda lá, ia ser tão
melhor nossa vida, tudo era tipo, se você também gostasse de coisa que a fulana gosta, nosso relacionamento ia ser melhor. Instagram não recomenda vídeos acima de 3 minutos, então comenta que eu volto. Que babado! O cara é ótimo pra fazer amizade com mulher, gente. Inclusive, se pá, eles começaram a namorar porque fez amizade com ela. Gente, o cara fez uma vasectomia sem avisar e já tava morando junto. Filhos é uma coisa muito importante. Gente, filhos têm que ser conversados. Os dois não podem querer e os dois têm que querer. Entendeu? Tem que ser junto. Não dá pra um não querer e o outro querer. Vai dar um encrenca lascada. Porque hoje você não quer ter filhos. Amanhã você não pode mais ter filhos. O seu discurso ele vai mudar. As pessoas não vão perguntar você não quer. As pessoas vão perguntar você não quis no passado, porque agora você não pode mais ter. Entendeu? Então, se você não quer, não queira. É seu direito. E nem tô falando aqui sobre ser certo, ser errado. Não é esse o papo. O papo é muito complicado você deixar de ter por conta que o seu parceiro não quer ter. E também o contrário. É muito complicado você ter por conta de parceiro ou parceira. Você não queria ter. E filho é uma super responsabilidade. A coisa dá uma diminuída só quando eles se tornam, acho que, adultos. Né? Tanto é que eu tô aqui gravando, minha mãe tá tranquila lá na casa dela. Quer nem saber. Nossa, dorme a noite inteira, uma beleza. Não precisa se preocupar comigo. Ao contrário, a gente se bate mó papo, eu e minha mãe. A gente é amiga e tal. Então agora que ela foi colher frutos, entendeu? Dessa relação, logo quando fica adulto. E olhe lá, gente, olhe lá. Você abre o jornal, não é bem assim, né? Mas filho é uma responsabilidade durante muitos anos, mas muitos anos da sua vida. Aí você vai ter pra agradar o parceiro? Ou a parceira, complica. Por isso que eu digo, os dois têm que querer junto ou não querer juntos. E aí o que que acontece? Ele simplesmente anuncia, já é minha consulta pra minha vasectomia porque eu não quero mais ter filho. Só que aí complica pra ela, porque se ela se incomodou, é porque ela quer ter. E se ela quer ter, isso tem que ser conversado. Não dá pra fazer uma vasectomia sem avisar, gente. Tem que conversar, casal é assim, tem que conversar, vocês conversam. Ah, mas isso tem a ver com o meu corpo, Nicole. Mas a gente conversa até sobre o nosso corpo. Agora, o próximo ponto. O cara me pegou a amiguinha e foi acampar. Eu falei pra vocês qual a relação dele com as amigas. O que que é essa amizade? E aí já emendou no outro ponto. O cara bom pra fazer amizade com mulher. Mas será que ele é amigo mesmo ou ele fica com essas mulherada? Nicole, é óbvio que rolou. Ele foi acampar com a menina. O que é estranho em relação à amizade? Sabe o que que é, gente? Me traz uma luz aqui nos comentários, por favor, me ajuda. Mas o que é estranho sobre homem que tem amizade, muita amizade com mulher? Hétero, todo mundo hétero? O que é estranho pra mim é, vocês não tiveram nada até agora? Só depois que a gente deu um tempo, que a gente terminou, vocês deram de acampar juntos? Mas e antes, vocês tinham alguma coisa? Não, nós não tínhamos. Então, em que momento brotou? Porque só foi fluir depois que a gente terminou e pouco tempo depois. Como é que é essas amizades? Me traga uma luz. Eu quero uma luz divina aqui nos comentários. Me ajuda. Aconteceu já com vocês? Ah, eu tinha amizade com um homem e nós éramos só amigos. E aí, só depois de um tempo, quando ele terminou, que a gente foi ter olhos um pro outro. Mas antes disso, nunca tivemos olhos um pro outro. É muito difícil isso, gente. Normalmente você já sente atração, entendeu? Vou dizer assim por mim, gente. Eu já tive amizade com homem hétero, certo? Eu já tive amizade e ainda tenho, inclusive. Mas não é amiguinho de pipipizinho. E sempre que ele convida pra visitar ele e a família, vai eu e minha família, entendeu? Então é basicamente amigos em família. Mas eu já fui amiga dele antes dele se casar, antes dele namorar, antes de eu me casar. Era uma amizade entre homem e mulher. Aí o que que acontecia, gente? É simples, nós éramos amigos antes e nós fomos amigos depois. E aí depois que ele terminou o namoro dele, nós continuamos só amigos. E aí depois que eu terminei meu namoro, foi só amigo mesmo. E aí depois a gente se envolveu com outras pessoas e continua só amigo. Em que momento isso mudaria? Só fomos amigos mesmo, sempre, tipo, sempre. Quando é pra ajudar, ok, mas então nunca acendeu nada, nem antes, nem depois, nem durante, entendeu? Então é uma dúvida que eu tenho. O que que ele foi fazer no mato, acampando? Tava com uma boa impressão do André? Eu tava com uma boa impressão do André. A gente não odeia ele, mas eu quero muito saber o que que ele foi fazer no mato com a menina. Mais um vídeo sobre a lista do meu relacionamento de 6 anos. Ui, tá doendo aqui. A lista de prós e contras. Essa é a lista do contra. Ai, tô emocionada. Brincadeira, gente. Fiquei com... Não dá espirrar. Vocês falaram que queriam um vídeo mais longo, que não se importa com o tanto de tempo que eu vou gravar. Então, gente, dane-se. Esse vídeo eu vou falar sem medo do tempo que vai dar, tá? Esse tempo de 6 anos de relacionamento, a gente morou junto também. Então, a gente namorou alguns anos, depois morou junto um ano. Terminou, ficou na nossa fase de ficando sério. Tipo, a gente só ficava um com o outro, eu acho. E depois, a gente não aguentou mais e voltou a namorar. Eu acho que essa última volta foi a pior fase, porque uma das maioria das coisas aqui aconteceu entre morar junto, morar junto e voltar ao relacionamento. Poucas coisas aconteceram nessa fase de ficar sério, porque, tipo, não tinha tanto compromisso. Mais que a gente tinha planos de casar e ter filhos,
A gente nunca estabeleceu um tempo, assim, ai, vai ser daqui um ano, vai ser daqui tanto tempo. Nunca foi assim. E aí eu teve uma época que eu comecei, nossa, isso aqui não tem mais uma gota. Teve uma época que eu comecei a passar com uma psicóloga. E como eu já falei nos outros vídeos, eu tinha depressão e eu tinha ansiedade, né? Cadê a tampa? Eu comecei a passar com uma psicóloga. E, gente, era a minha primeira experiência como psicóloga. Então tudo que essa mulher falava, eu levava ao pé da letra, assim. Aí teve um momento, que ela falou assim pra mim, eu tinha uma briga com a minha família, e ela falou, Carol, seria muito bom se você fosse morar sozinha. Isso ia te fazer bem. Daí eu levei 100%, tipo, vou morar sozinha essa semana. Gente, não tinha nem um planejamento pra, assim, sair de um dia pro outro, mas eu tinha todas as coisas de uma casa, porque eu me preocupava em comprar os itens da casa e ele nunca deu um centavo. Acho que ele ajudou a comprar o fogão. Só, de todas as coisas que a gente tinha pra uma casa. Inclusive, a psicóloga falou que se eu saísse da minha casa, talvez eu não teria mais nem depressão, como se a minha família fosse um super problemaço. E aí eu saí, gente, falei pra ele, olha, vou morar sozinha e tal. E aí ele falou, ele super me apoiou a morar sozinha, tá? Isso já tinha aí 3 anos de relacionamento. Isso aqui eu vou estar desistindo. E aí, gente, os pais dele começaram a falar assim pra ele que ele tinha que morar comigo pra fazer um teste. A mãe dele nunca foi muito com a minha cara, por motivo nenhum. Mas assim, não é que ela nunca foi com a minha cara, ela não botava fé que a gente ia casar um dia. Sempre que ela falava sobre casamento, ela falava, se vocês casarem, se vocês morarem junto. E aí o pai dele achou genial, falou, aproveita que a Carol tem que morar sozinha e passa um tempo morando com ela. E aí ele falou pra mim que ele não queria morar comigo, não queria. Só que o pai dele tava pressionando ele. Eu falei, eu que não quero você morando comigo. Fica aí na sua casa. Mas aí no outro dia ele falou que queria. Tipo assim. É assim, eu briguei com a minha família pra passar uns 3 dias na casa dele. Nesse tempo, ele falou pra mim que não queria que eu fosse morar sozinha. Opa! Só que ele ia me ajudar assim, procurar uma casa e tal. E aí, nesse meio tempo, num dia, 3 dias, né? No primeiro dia ele falou que me ajudar, no segundo dia ele falou que não queria morar junto, sendo que eu não tinha perguntado nada. E no terceiro dia, ele falou que super queria. E eu falei, não, mano, não quero, porque você tá indo pela pressão do seu pai. Porque o pai dele sempre foi assim, sempre foi, tipo, o homem provedor, o homem que tomava iniciativa no relacionamento dele, do pai e da mãe. E eu falei que eu não queria que ele fosse, e ele falou que queria muito. Que ele queria, porque ele me amava e tal, e depois a gente ia casar, nananã, de um dia pro outro. Aí eu falei, não. Aí ele falou, tá bom, eu vou lá pelo menos ficar uma semaninha te ajudando. Só que essa uma semana virou 2, que virou 3, que virou um mês, e aí virou um ano, né? Gente, foi um tormento. Foi aí que eu acho que o meu relacionamento desandou de vez, assim. Já tava ficando mais ou menos, e aí ficou pior, porque esse menino, ele parecia o meu pai. Eu lembro que um dia eu quebrei uma vassoura, ele trabalhava de noite, trabalhava de dia. Quebrei a vassoura, tava dormindo no final de semana, ele chegou pra acabar com a minha raça, que eu não tinha colocado a vassoura lá fora. Tipo, deixei no quintal a vassoura quebrada e não tinha colocado no lixo. Eram umas coisas muito bizarras. Eu fazia faculdade e trabalhava e tal. Então eu começava a fazer faxina à noite pra terminar de manhã. Então adiantava uns 3 cômodos. Se ele chegasse e visse algum lixo encostadinho em algum lugar, ele acabava com a minha raça. Tipo assim, eu lavava tudo, fazia faxina, não precisava se preocupar com nada. Mas se eu tomei um café da manhã correndo, deixei um prato na pia, um prato ele me mandava, foi ficando muito cansativo pra mim. Fora que, como eu falei, ele já controlava meio que os meus gastos. Então, como ele trabalhava à noite, um dia sim, um dia não, sempre que ele saía, gente, eu ia no mercado e comprava as coisas que eu gostava de comer, escondido. Então, a fast food, comprava escondido, ia lá fora e jogava no lixo. E era sempre assim, eu não podia mais comprar roupa, eu não podia fazer nada. E aí, no primeiro mês morando junto, ele fazia muita academia e tal, né? Me enfiou numa dieta desgraçada também. E aí, isso, acho que todas as coisas foi piorando o relacionamento. Tipo, fazer dieta do nada, era super estressante fazer dieta, ele mandando em mim absolutamente tudo, eu não tendo esse tempo de, tipo, comprar minhas coisas, comer as coisas que eu queria, eu não podia deixar um prato na pia, nunca. Se eu lavava roupa, eu tinha que tirar praticamente na hora, porque ele não podia tirar a roupa do varal que reclamava. Virou um inferno. Um inferno. Até que chegou um dia que ele entrou de férias. E, gente, a gente teve a melhor fase do relacionamento nesse tempo de férias. A gente assistia filme quase que todo dia. A gente ia no mercado e comprava guloseimas. A gente saía pra ir em churrascaria, pra ir no espeto. Gente, foi um mês maravilhoso. Assim, tava tudo um cacete. A gente conversou e falou, nossa, o relacionamento tá muito ruim, o que a gente pode fazer? E ele falou, acho que a gente tem que sair mais, biriri bororó. E eu concordei. E aí, nesse período de férias, a gente usou as férias dele pra repaginar o relacionamento. Pra mudar e conversar sobre o que tudo tava incomodando, beleza. Gente, quando deu uma semana que ele voltou do trabalho dele, ele não falava mais comigo. Ele parou de falar comigo. Eu chegava em casa, ele tava já dormindo, às vezes ele ia dormir no sofá, eu tinha que ir lá e falar, oi, vem pra cama. Gente, esse cara se transformou no período de uma semana. Aí, eu achei, gente, eu jurava mesmo que ia ter jeito, né? Conversando com a minha psicóloga, ela falou que talvez ele tava passando por alguma pressão no trabalho. Ia ficar tudo bem. Daí eu recebi uma proposta de emprego pra trabalhar em outro lugar, ganhando muito mais do que eu ganhava no emprego anterior. Conversei com ele, falei o que ele achava, ele me apoiou. Falou, não, acho que deve ir, é uma experiência muito boa pra você deve ir sim. Gente, deu, sei lá, uma semana. Tudo em uma semana, né? Parece até que eu tô inventando, mas real. Uma semana que eu tava no outro emprego, eu cheguei em casa, ele tava com as malas, comecei a trabalhar sábado. Tava com todas as malas pronto. Aí eu falei assim pra ele, a gente vai aonde? Achei que ele tava planejando uma viagem surpresa. Aí ele falou assim, a gente não vai a lugar nenhum. Aí eu falei, você vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, vai embora, né? Ele falou, vou embora. E foi assim que ele foi embora, gente. Sim, vou embora. Com todas as coisas prontas, foi embora. Eu já tinha depressão, fiquei 500 vezes pior. Agora vamos de algumas coisas da lista, tá? Vou falar os tópicos, que vocês falaram que assim seria mais fácil. Agora eu vou falar algumas coisas que estão na lista. Gente, eu não coloquei resumidamente, eu escrevi o que rolou no dia. Então, assim, ele andava de moto que nem louco e passava perto de ônibus. Toda vez que a gente brigava, eu sempre falava pra ele que eu tinha muito medo de passar perto de ônibus, até de carro. E aí, sempre que a gente brigava aí, a gente tinha que fazer alguma coisa, eu tava na moto, ele falava assim, você quer ir com emoção ou sem emoção? Aí eu falava, sem emoção, obviamente. Só que ele ia dirigir que nem um maluco. Às vezes, ele não falava nada, ele só dirigia que nem doido, passava perto de todos os ônibus. Todos, sem culpar um. Sabe aquele perto de quase arrastar a moto no ônibus? Esse foi um dos tópicos. Não me buscar na volta dos cultos. Eu ia pra uma igreja que eu tinha que atravessar uma linha de trem.
Era super sombrio. E ele sabia que eu tinha que atravessar essa linha de tempo porque ele que me indicou a igreja. Sempre que ele tava em casa, eu falava assim, ó, estou indo pra igreja, você me busca, e ele falava que ia me buscar. Quando eu acabava o culto, ele não me buscava. Ele me deixava atravessar sozinho e ir embora sozinho. Eu tinha que ir embora correndo, com medo de acontecer alguma coisa. E quando ele ia me buscar, tipo, às vezes ele tava na esquina de casa, às vezes ele não tinha nem lembrado, tava nem aí pra nada. Outra coisa, guardar o meu dinheiro no banco dele. Chegou um momento que ele via que eu não conseguia guardar o dinheiro sozinha. Então, ele guardava o meu dinheiro, e aí eu pedia pra ele quando eu precisava do meu dinheiro pra alguma coisa. E aí eu falava o motivo, tipo, eu preciso do dinheiro pra tal coisa. Porque ele falava que aquele dinheiro era o dinheiro pro nosso casamento, pra nossa futura casa. Eu não sei se eu entendo muito esse ponto, mas acho que meio sim, meio não. Jogar o tempo inteiro. Ele tinha um jogo no celular, porque ele achava que esse jogo ia dar dinheiro em algum momento. Então, gente, ele jogava 24 horas. A gente tava assistindo, ele tava jogando, a gente tava comendo, ele tava jogando até na hora de dormir. Ele deixava o celular debaixo da cama, sendo que eu odeio dormir em claridade, tipo, com fio de luz já tá me incomodando. Mas ele deixava o jogo meio ali jogandinho, porque ele achava que isso ia dar dinheiro pra ele em algum momento. Então ele ficava jogando o tempo inteirão. Eu tinha que acordar cedo no final de semana, não é como se eu tivesse opção. Eu falava pra ele, meu, eu gosto muito de dormir e tal, eu já tô cansada, faço muita coisa. Mas ele falava assim, meu, a gente tem que acordar cedo pra ser produtivo. E não era como se fosse uma sugestão, eu tinha que acordar cedo. Tinha. A gente começou a morar junto, antes ele até ligava que eu tinha crise de ansiedade e tal, mas quando a gente começou a morar junto, ele começou a cagar pra minha ansiedade. E aí ele fazia essas coisas todas comigo, eu ficava ansiosa, a gente teve um dia que eu vomitei. Eu me arrastei até o banheiro, tipo, ele tava sentado no sofá, eu me arrastei porque eu não conseguia andar, eu fui engatinhando, vomitei. E aí ele foi lá no banheiro e falou, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, tá bom. E voltou a jogar, tipo, foi pro sofá enquanto eu vomitava. Eu posso continuar contando coisas da lista. Eu quis mais fazer um resumo pra vocês entenderem a história, né? Mas eu posso, no próximo vídeo, eu já posso mandar só coisas da lista. A gente pode revisar. Um vídeo eu conto as coisas pra vocês se inteirarem do assunto, no outro vídeo eu só meto o pau na lista. Então, ele é meio controlador, né? Tem casamento que é assim, a mulher, o homem, nem sempre é só o homem, às vezes a mulher é controladora. E assim, você não pode deixar um saquinho no cantinho, que isso já é motivo de um escândalo, de um negócio assim, que você fica até, meu Deus. Parece que matou alguém, e não é. É porque a pessoa, ela tem ali o controle de faxina, dessas coisas. E aí ela faxinava a casa, ele não tinha que se preocupar com nada, mas ele ia lá e meio que vai vistoriar a casa. Isso também é muito tenso. Mas tem mulher que não liga. Eu já conheci alguns homens que são assim e são casados, e a mulher não liga. Entendeu? Ah, se discutir por conta da vassoura que ficou fora ou do saquinho, não liga. Discutem e as qualidades dele na cabeça da mulher, né, que o ama, são muito melhores do que essas coisas, entendeu? Agora tem mulher que não vai aceitar isso e vice-versa, gente, tem homem que não vai aceitar isso. Então a mulher vai quebrar o pau por conta da casa e ele não vai aceitar esse quebra-pau por conta de um saquinho, de um prato na pia. Inclusive tem muita mulher que quebra o pau por conta disso real, porque já é ela que faz a faxina e aí ela não vai querer que suje. Aí falou sobre, não, vou ter que voltar porque eu já esqueci. Uma coisa que eu gosto muito no Renan, gente, uma coisa que eu gosto muito no Renan, que eu e ele pode se desentender, a gente pode ter uma discussão que gerou uma briga. Se ele vê que eu vou andar na rua sozinha e que alguma situação de perigo, de, por exemplo, ela vai voltar e ela vai passar por um local perigoso, e isso pode acontecer alguma coisa que eu não vou me perdoar porque eu poderia ter ajudado e não fiz, porque eu estava aqui em casa e estava com raivinha. Ele sempre me busca. Ah, mas foi para tal lugar, mas foi para outro lugar, mas foi para aquilo. Aconteceu alguma coisa em que eu preciso de uma carona, eu preciso de ajuda. A primeira coisa que vem na mente do Renan é: se acontecer alguma coisa com ela e eu não ajudei, e eu não fui buscar por birrinha de briguinha, eu não vou ficar bem com isso, eu não vou viver bem com isso. Ele já chegou a verbalizar isso pra mim. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar. E pra mim é uma coisa, para mim, no desenho de relacionamento é uma coisa complicada. Ah, ele sempre buscava ela depois da igreja porque ela ia passar por um local perigoso. E quando tinha briguinha, ele não ia buscar. E se acontece alguma coisa, como é que fica? Sabe aquela situação de que você poderia ter ajudado e não ajudou? Então não precisa disso, sabe? E sei lá, isso diz muito sobre a pessoa ter cuidado com você, a pessoa, sabe, ter zelo por você. Mesmo com briguinha, mesmo com discussãozinha do dia a dia de você não lavou a louça, você bebeu toda a coca, zelo pela pessoa, cuidado. E é claro, nós também fazermos isso pelo parceiro ou pela parceira, né? Ser uma coisa recíproca, né? Mas agora me dá a sua opinião, porque é da interpretação de cada um. Eu tenho amigas em que o marido não levanta pra buscar em lugar nenhum. E tá tudo bem pra elas. Na interpretação de relacionamento delas, isso está tudo bem.
E tá tudo bem mesmo, porque vai de cada casal e do combinado. Me conta aqui o que é certo pra você nesse caso. E aí, gente, ela conta como eles terminaram. E aí ela falou que durante as férias dele foi maravilhoso. E uma semana que ele voltou pro trabalho, o relacionamento foi pro buraco. E aí rolou aquela dúvida. Ele ainda tinha amizade com aquela menina do trabalho? O que que tava rolando? Porque ele voltou uma semana de emprego, ou a rotina era muito estressante. O que que aconteceu que ele virou quando ele voltou pro trabalho, a coisa acabou. Isso a versão dela? Sim, a versão dela. Mas o que que aconteceu? Entendeu? Nessa uma semana que voltou a trabalhar. Resumir pra contar mais coisas possíveis dessa lista, como vocês podem ver, a lista é gigante. Então vamos lá, o item 3, viagem com os amigos. Ele marcou uma viagem com os amigos da faculdade dele e falou pra mim, olha, marquei uma viagem tal dia, tudo bem se eu ir sozinho? Eu falei, tudo bem. Depois eu soube que essa viagem era em casal e questionei se ele não poderia me levar, já que era em casal. Ele falou, tá bom, eu te levo. Passou mais ou menos uma semana e falou, desmarquei a viagem porque eu pretendo economizar. Número 4, corrida com a Amanda. Ele marcou uma corrida aqui no lugar super famoso da minha cidade com a Amanda, que era amiga que eu nunca conheci, e mais 3 caras. Que todos eles eram da mesma escola, de acordo com ele. No dia, esses 3 amigos não acordaram, eles não apareceram, ele foi lá na cidade dela buscar ela pra os dois caminharem. Ele só me contou isso bem depois. E ele falou que te contei porque fiquei com medo de alguém que você conhecesse estivesse lá e aí fosse sair do contexto. 5, andar de moto que nem louco. Ele sabia que eu morria de medo de andar de moto, principalmente de passar perto de ônibus, e sempre passava do lado de ônibus pra eu perder o medo, só que eu nunca ia perder o medo. Ele falava que era pra perder o medo, mas ele sabia que minha mão chegava a suar, que eu tinha muito medo. A gente tem medo de passar perto de ônibus até no carro, porque eu já vi um acidente feíssimo com ônibus. 6, Uber na faculdade. Sempre que eu ia pra casa dele, ele me buscava, porque era totalmente fora de mão pra pegar o ônibus. Da minha casa era fácil, mas pra casa dele era difícil. Então, mesmo sabendo que eu tinha passado uma situação com o Uber, que eu tinha inalado coisa, passado mal, quase morrido, ele falou que ia me buscar, chegou no último minuto, ele falou, Uber tá aí fora, tipo, pega o Uber. 7, o ano novo. O ano novo e a pipoca. A minha mãe fez uma festona no ano novo aqui, porque a gente ia receber familiares. E, gente, eu via minha família a cada 1 ano, 2 anos. No ano novo, mesmo sabendo que ia ter uma festa aqui, coisa aqui, ele me jogou pra casa dele, ele não quis vir aqui de jeito nenhum e falou que era muito estranho passar o ano novo separado. Eu fui pra casa dele passar o ano novo lá, só tinha pipoca pra comer, e antes da meia-noite ele dormiu pesadão, e eu não tive ninguém nem pra dar feliz ano novo. Não sei mais se eu tô no 8 ou 9, mas eu acho que é 8. A amiga rodada. Tinha uma amiga dele que ele sempre falava mal quando ela era rodada, ficava todos os caras. E aí, quando a gente terminou, ele ficou com ela. E aí, me contou que ficou com ela. Eu volto de acordo com a interação desse vídeo. Beijos, Tem te amo. alguma coisa com a amiga, gente. Não pode ser, gente. Essa Amanda, essa tal de Amanda. O que que esse homem tem com essas amigas, gente? Aí foi pra um rolê com a Amanda e mais 3 caras. Os 3 caras não apareceram, se é que um desistiram. O que que aconteceu com o meu príncipe encantado, cara? Não, eu tô interpretando a história errado? O que que aconteceu com o meu príncipe encantado? Amanda pra cá, Amanda pra lá. Tu casa com a Amanda. Exige que a Amanda lave os pratos. Eu não tô entendendo. Cadê meu príncipe? Eu não liguei muito pra parte do Uber na faculdade. É ruim, mas pode acontecer no relacionamento. Falar que vai buscar e depois precisou pedir um Uber. Pode acontecer. Também ela falou sobre não gostar de andar de moto próximo ao ônibus. E ele fazia questão de passar próximo ao ônibus, raspando ali no ônibus, toda vez que estava com ela, sendo que ela acabou de falar que ela não gosta. Até aí, ok, essas coisas assim, elas podem acontecer, né, no relacionamento. Agora, sair, viajar com os amigos, descobrir que é casal e ele não quis chamar ela e depois ele cancelar uma pergunta, ele ia levar a Amanda? Tô suspeitando agora. Aí depois, saiu, viajou com a Amanda, foi pra acampar com a Amanda. Aí depois, aí depois ficou falando mal da menina que era rodada, a amiguinha dele que era rodada. A menina rodada, ele foi lá e ficou com ela. Foi tentado. Sedutora. Foi lá e ficou com a menina, que é amiguinha, o que me faz suspeitar novamente da Amanda e da outra menina do trabalho. Enfim, tô paranoica e nem faço parte desse relacionamento. Pô, a gente não odeia ele porque nem sempre existe um vilão, mas as coisas que ela tá contando é umas mancadas, sabe? Fui olhar pra procurar mais vídeos e esse foi o último que ela postou. São essas coisas que fizeram terminar. E tudo bem, gente. Às vezes no relacionamento nós não somos compatíveis. Como eu disse, nem sempre existe um vilão, nem sempre existe um mocinho. Mas na sua versão da história, a forma com que você observou o relacionamento, você diz, cara, pra mim não vai dar. E é isso, pra mim não vai dar. Agora, a minha suspeita é a seguinte: esse cara ficava com as amigas, porque aí a gente já cai por terra, né? Aí então ela tava sendo traída, e aí qualquer coisa complica, entendeu? Agora, coisas do dia a dia, como arrumar a casa, isso, aquilo, é um saco, mas tem gente que não liga e tem gente que liga. E aí vai de cada um, como cada um vai levar o relacionamento e quais são as suas exigências para conviver com uma pessoa. Novamente, não necessariamente tem vilão, porque a pessoa quer a casa limpa, porque a pessoa não gosta que faça louça. Se casar com alguém igual, é isso. Agora o problema é casar com alguém diferente, né? No meu caso, que eu não tô nem aí pra nada. Aí vai começar a ter atrito, entendeu? Aí vai de convivência. Agora meu papo é negócio de amiguinha. Essas amiguinhas, ele fica com essas amiguinhas?
É uma dúvida, assim, genuína minha, entendeu. Depois disso ela não lançou mais vídeos, mas os comentários é mais ou menos assim, eu vou resumir aqui os comentários, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já deu 40 minutos de vídeo bruto, gente. Então o que que é, nos comentários o pessoal tá assim: "Ah, você terminou com um menino bom, você terminou com um rapaz legal". E aí conforme os vídeos vão avançando, os comentários vão mudando. Putz, nossa, quê? Aí já no final é livramento, graças a Deus acabou. Pelo amor de Deus, tinha alguma coisa boa? Já vai, entendeu? E aí se divide 2 questões, o relacionamento não era compatível, o relacionamento saturou, ou podia estar rolando uma suposta traição. Esse menino, ele tá com a Amanda hoje em dia? Eu preciso saber disso. Eu quero saber o nome dele verdadeiro, porque eu quero saber se ele tá com a Amanda, entendeu? Porque se ele não tá, então realmente não era compatível e tudo bem, tá tudo bem. Agora se ele tá com a Amanda, ai, gente, vou te contar, viu. O que que vocês acharam da história dela? Vocês já passaram por algo semelhante? Não, uma pessoa que controlava mais as finanças, ou não gostava de sujeira em casa, isso acabava trazendo atrito dentro da casa, ou eram vocês as pessoas que não gostavam de sujeira e acabava tendo atrito no relacionamento? Já aconteceu de você qual desses problemas apresentados pra você não seria problema e outros que seriam verdadeiramente um problema? Me conta aqui nos comentários. Então é isso, obrigado por terem assistido, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo.